Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou analista de sistemas da Mirasoft Tecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês a primeira etapa do módulo do tablet que foi desenvolvido aí para o DAI de São Caetano. Tá? A princípio, ele foi desenvolvido para atender uma necessidade da área técnica, para que o técnico de campo pudesse fechar uma solicitação de serviço online, no caso com o tablet, dispensando a utilização do papel. Hoje em dia o técnico ele leva uma solicitação de serviço impressa em campo, ele executa o serviço que pode durar aí desde algumas horas até o decorrer de alguns dias e ao final do trabalho ele leva esta solicitação para a base, onde essa solicitação ela passa por um processo de fechamento. Esse processo de fechamento é um processo que determina a hora do início do serviço, o que foi executado e basicamente a hora de término do trabalho. Tudo isso aí é computado e, assim, de uma forma simplista, as pessoas que trabalham aí no processo, elas conhecem mais aí os detalhes, mas de uma forma geral, esses dados eles são utilizados mais tarde para apuração de custos, onde o trabalho realizado, dependendo da categoria, ele é cobrado ou não do munícipe. Dessa forma, o sistema completo, que é o SaaS, né, o Sistema de Atendimento às Solicitações, ele consegue apontar quanto a instituição ela está gastando, por assim dizer, para atender aí o município e quanto ela está recebendo desses serviços que estão sendo prestados. Tá? Um exemplo é, se for realizada uma troca de hidrômetro, isso não pode ser cobrado do munícipe. Então, existe um valor, tá? Existem pessoas que estão fazendo esse trabalho e esse valor ele é apurado e ele é determinado como não cobrado. Mas o DAI hoje ele tem esse número exato de quanto ele não cobra, vamos dizer assim, e de quanto ele cobra. A parte cobrada é simples, se as peças que foram utilizadas e a mão de obra, é feito um processo chamado apropriação, e ao final você tem um quadro, você tem alguns relatórios e um quadro geral que fala quanto o DAI gastou e quanto efetivamente o DAI está cobrando dos munícipes pelo serviço. Então assim o DAI consegue de uma certa forma equiparar aí as duas categorias, tá? Bom, mas o foco principal aqui é mostrar a primeira etapa do tablet. Por que a gente chama isso de primeira etapa? Primeiramente, o técnico ele vai continuar indo para campo com a solicitação de serviço em papel, tá? E também ele vai carregar o tablet. A ideia é que esse piloto ele seja separado em diversas etapas até o ponto em que o técnico vai para campo sem papel nenhum. E com ainda a vantagem de ele poder fechar uma SS online e isso ser visualizado imediatamente no painel de acompanhamento aqui na base, tá? Então existe aí um ganho muito grande para a instituição. Tá? Então eu vou mostrar essa primeira fase, que ela compreende o fechamento da SS e a agregação de solicitações complementares. O que são complementares? Complementares são trabalhos que assim, uma solicitação que gera trabalhos adicionais. Por exemplo, um desentupimento, que houve uma quebra na calçada, ele gera uma outra solicitação complementar de mesmo número para recolher esse entulho. Então, necessariamente, a equipe que fez o conserto, ela abre uma complementar para que a outra equipe venha com o caminhão e recolha o entulho. Então, basicamente é isso. Então, o sistema vai permitir o fechamento e a abertura dessas complementares. Também ele permite a abertura de uma SS, sem necessariamente começar por um fluxo de fechamento. Isso existe um ganho muito grande também, porque qualquer pessoa, lógico, usuário do sistema, nessa primeira fase, ele pode passar por uma rua e ver uma irregularidade e ele pode imediatamente criar uma solicitação que necessariamente não é ele que vai atender. Então, se eu sou um técnico
que verifica o cloro, se eu vejo um vazamento, eu posso criar uma solicitação e online a equipe de vazamento já pode tomar aí uma atitude a respeito desse tipo de problema. Bom, então essas são as primeiras fases. A gente demorou aí alguns meses fazendo esse produto para que ele tivesse aí uma adesão e uma simplicidade e uma interatividade muito boa com o campo, vamos dizer assim, né, com os técnicos de campo, e que pudesse haver aí um ganho grande para o próprio DAI. Então vamos começar a demonstração. Ó, aqui na parte aqui eu tenho um emulador, na verdade, de iPhone. Eu vou mostrar primeiramente no iPhone. A aplicação ela foi feita tanto para iPhone quanto para iPad. A princípio, o DAI vai fazer aí um processo para alocação de alguns iPads. Mas eu vou mostrar primeiro no iPhone. Então vai haver um ícone, tá? Esse aplicativo ele vai ser lançado na Apple Store dentro aí de algum tempo. E o trabalho do técnico vai ser basicamente entrar aí no aplicativo, vamos dizer assim, vai ser o dia a dia dele. Ele já vai ter que ter ele já tem na verdade, né, um usuário e uma senha do sistema. Ele vai digitar o usuário, a senha aqui no caso eu já deixei digitado para facilitar um pouco a apresentação. E ele vai clicar aqui em entrar em sua conta. Bom, a tela inicial do sistema é uma tela de solicitações, tá? Ele já vai entrar direto na fila de solicitações do técnico. Então eu vou fazer um filtro rapidamente aqui. Vou pegar aqui um setor do DAI. Vamos pegar o setor da SAG, que é uma seção que possui bastante solicitações de serviços mensalmente. Existem aí diversas SS em andamento, tá? Uma vez que a SS é aberta, uma pessoa responsável ela atribui essa SS para uma equipe. Então, quando a pessoa ela vai abrir o sistema, de acordo com o usuário dela, ela consegue visualizar as SS da equipe dela. Então, aqui nós temos a 254 de 2016, que ela está em andamento há 105 dias. E aqui você já vê um ganho, né? Porque você consegue ver o tipo de serviço que foi solicitado, o endereço onde é o trabalho e você consegue ver a data que foi feita a abertura, tá? E essa SS ela foi atribuída para a equipe número 22. Internamente o DAI ele conhece, cada um sabe o seu número de equipe, tá? Então existe aqui uma listinha, tá? Eu vou descendo. É uma lista que a gente fala never ending, né? Que ela não tem fim, ela vai rolando até onde houverem mais dados, tá? Então, aqui da SAG eu tenho somente essas SS em andamento. Então, a primeira etapa do projeto, a pessoa ela vai levar ainda o papel. Hoje, uma vez que o responsável ele atribui, a pessoa leva esse papel para campo. Então, digamos que eu tenha aí a SS em andamento 254 de 2016, tá? Isso eu estou mostrando no iPhone, tá? No iPad vai ser possível ver o lado direito ali o texto inteiro. Aqui só se eu virasse o iPhone eu conseguiria ver todos os dados. Então eu vejo aí o número, o serviço que foi solicitado, então foi detectado um vazamento de água no passeio, no endereço que é a Rua Taliba da Silva, 57, bairro Boa Vista e o CEP. A data que ela foi aberta, tá? Ela foi aberta dia 10 de 1 de 2016 às 8h33. Então ela está em andamento aí há uma quantidade grande de dias. Isso são dados fictícios, tá? O DAI, lógico, nunca vai deixar em andamento um trabalho há tanto tempo. Então, não se atentem muito a esses períodos, porque essa é uma massa de testes, tá? A gente vai fazer uma outra demonstração com os dados ao vivo, mas nesse primeiro momento nós usamos uma massa de teste. Então, aqui o status dessa SS ela está atrasada. Por que ela está atrasada? Porque ela tem aí uma periodicidade, ela tem um período, na verdade, para ser cumprida. Então, todas que estão aí, vocês vão notar que elas estão atrasadas. Então, vamos fazer uma primeira operação, que é
basicamente, essa SS está em andamento. Se ela está em andamento, ela precisa ser fechada. Digamos que eu sou técnico, eu compareci ao local, verifiquei o que aconteceu, tá? Vou verificar o que está acontecendo. Então eu clico aqui na SS e aqui eu tenho todos os dados que o sistema SaaS, o sistema web SaaS tem. Então eu tenho o número da solicitação, eu tenho o ano exercício, eu tenho a sigla, se ela fosse uma SS complementar, eu tenho o status em andamento, eu tenho a origem, tá? Que foi o canal da onde foi aberta essa SS. Eu tenho a data da abertura, a hora da abertura, qual foi o atendente que realizou a abertura. Eu tenho o código do DAI, que é a chave, tá? De qualquer ligação de água. Eu tenho o grupo, tá? Que internamente é uma informação muito importante para o DAI. Eu tenho o nome do cadastro, que é a Isabel Ariza. O solicitante aí é o senhor Sérgio. E o telefone, tá? Caso haja algum problema de imóvel fechado e tudo mais, você pode ter o contato aí com a pessoa. Aqui nós temos o logrador, tá? É onde o trabalho tem que ser realizado. Eu vou virar aqui novamente, ó, Rua Taliba da Silva 57, e o bairro Boa Vista e o CEP. Algumas informações elas são relevantes do DAE comercial, tá? Então a categoria que é residencial, o lançamento normal, o setor de abastecimento, SMZA, a instalação do hidrômetro e o código da válvula reguladora. Aqui eu tenho o serviço solicitado, a gente viu que era um vazamento aí no passeio da pessoa. Essa é uma sacada muito interessante do sistema, tá? Então, cada serviço solicitado tem uma seção que atende esse serviço, uma equipe para isso. Então, a seção responsável por esse tipo de coisa é a SAG, seção de água, e o prazo para resolver esse problema é 2 dias. Aqui teriam algumas dimensões, tá? Se fosse no caso de uma reposição de passeio, para dizer qual que é a dimensão da calçada que tem que ser reparada, para que não haja aí um abuso, né? Para não chegar lá e refazer a calçada inteira. E aqui uma solicitação ou reclamação, que são algumas observações. Na tela de criação vai ficar um pouco mais evidente, tá? Temos informações dessa SS que são as ocorrências, tá? O que são ocorrências? São eventos que podem acontecer durante a execução da solicitação que fogem ao nosso controle. Por exemplo, havia um cachorro no local e não podemos acessar. Uma outra ocorrência também muito importante. Se for um serviço de corte de água, às vezes a pessoa ela vem rapidamente no DAI e faz a quitação do débito. Então, hoje já criou-se um hábito no SaaS de lançar uma ocorrência dizendo que o munícipe já pagou a taxa. Com o tablet, o ganho vai ser fantástico com relação a isso, porque a gente vai conseguir ver no tablet, quando você vê a SS, você também consegue visualizar as ocorrências. Então, você vendo a ocorrência, você já vai ver online que a pessoa esteve no DAI, fez a quitação, você vai evitar aí um corte desnecessário aí, e talvez até um contratempo judicial com relação a isso. E aqui não existem complementares. Esse botão de ocorrências, eu vou voltar um pouquinho aqui na solicitação, ele está aqui, ó. Esse íconezinho aqui, que é um fone de ouvido, ó, ele é o botão da ocorrência. Então, por aqui também é possível adicionar a ocorrência ou visualizar essas ocorrências. Quando há ocorrência, esse número aqui ele aparece incrementado, tá? Então, no caso aí, aparece 1, 2, 3, podem haver N ocorrências relacionadas a essa SS. Vamos verificar aqui esse segundo botão, onde a gente tem várias folhas aí umas sobre as outras. O que ele indica? Ele indica as SS complementares, ou seja, esse vazamento de água, talvez ele vá gerar uma reposição de passeio. Ainda essa SS ela ainda nem foi fechada, então a gente tem 0 complementares. Esse outro botão aqui, ele mostra a localização deste endereço no mapa, tá? Isso é muito útil para o técnico quando ele precisa resolver um trabalho, ele não sabe aproximadamente onde é este endereço, tá? Ele não precisa ficar com guia, apesar que hoje em dia ninguém usa guia, né? O pessoal usa mais o GPS, mas às vezes é bom você conseguir ver no mapa essa localização, porque ele te dá
uma ideia, a partir daí você pode chegar ao local com mais facilidade. E aqui a gente tem um quarto botão, que é o botão do fechamento, que é esse tiquezinho aqui. Essa SS ela foi atribuída para a equipe número 22, que é uma equipe da SAG responsável por isso. E aí o que a gente vai proceder nessa SS? Nós vamos fazer o fechamento dela. Se ela está em andamento, é possível que a gente feche ela. Então vamos clicar aqui. Bom, você tem a tela de fechamento, ela é ligeiramente diferente da tela de abertura. Tá? Ela tem dados que são essenciais para o fechamento. Na hora de fechar, o técnico ele não precisa acessar todas as informações da abertura, ele pode acessar somente um subconjunto. As mesmas informações da solicitação ele precisa ter acesso, tá? Aos dados da abertura, ao serviço que foi solicitado, e aqui ele vê os dados da atribuição, onde na outra tela você não tinha. O que é a atribuição? A atribuição é o processo pelo qual o responsável aqui da base faz aquela atribuição, ou seja, entrega aquela SS para uma equipe executar. Esse atendente da atribuição, né, o DAI 20727, ele atribuiu essa SS no dia 11/1 às 7h46. E a equipe atribuída foi a equipe 22, Serviços Gerais da SAG. Então a equipe 22 ela é responsável por finalizar esse serviço. Aqui a gente tem um atendente do fechamento. A nível de teste, nós deixamos aqui supervisor. O que a pessoa vai fazer no fechamento? A gente priorizou a simplicidade no programa, tá? Então, ele vai basicamente indicar, vamos ver aqui que dia que foi atribuído. Ó, foi atribuído dia 11/1 e ela foi atribuída às 7h46. Realmente é um trabalho que eles executam, digamos assim, bem rápido. Então, vamos falar que houve um fechamento próximo daquela data, tá? Não se preocupem, aqui está em inglês, porque o meu emulador está em inglês, mas como o iPhone ou o iPad vai estar configurado para português, esses controles eles vão adotar a linguagem que está configurada no telefone, tá? Então não se preocupem com este detalhe. Então, ela foi atribuída dia 11/1, então vamos dizer que no próprio dia 11/1, e vamos dizer que o início do serviço foi atribuído às 7h46. Vamos dizer que às 8 horas a equipe já foi para lá. Então nós vamos falar aqui que ela começou o serviço às 8 horas da manhã. Tá? Vazamento é uma coisa séria, né? Depois, a hora de conclusão, digamos que às 10h50, deu um pouco mais de trabalho. Outro detalhe também, tá? Uma vez o telefone configurado para relógio 24 horas, esse AM/PM não vai ser necessário. Bom, tempo decorrido aí. Então, isso o sistema já calcula automaticamente. O tempo decorrido para atender foi de 1 dia, 2 horas e 17 minutos, tá? Para atender essa SS. Esse tempo decorrido é o tempo desde a abertura, tá? Então, ela foi aberta dia 10/1 às 8h33, tá? E ela somente foi atribuída no dia 11/1. E eu falei, isso são dados fictícios. Quando é um vazamento, a data da abertura e a data da atribuição, que foi a data que o trabalho é entregue ao responsável, ela é muito mais estreita. Bom, serviço executado, pedimos um 201, né? Então essa tela é uma tela que você vê todos os serviços executados que o DAI ele presta, tá? Então isso aqui está online também lá com o próprio DAI. Então aqui tem N serviços, para cada área temos N serviços. Então existe aqui em cima um campo onde você consegue fazer o tipo de pesquisa ou pela palavra vazamento. O pessoal do DAI está muito acostumado com números, então quando eu digito 200, o que vai acontecer? Os serviços executados no range de 200 a 299, eles têm de vir. Então aqui são um serviço do setor 20, da SAG, e foi feito um conserto de vazamento, né? Vamos pegar aqui um 284, que é um
conserto de vazamento na ULMC. Então aqui o setor foi a seção da água, prazo de execução 5 dias, responsável aqui engenheira Raquel e o custo é 0. Então vamos escolher esse serviço, 284. Aqui nós vamos clicar, tocar em equipe responsável, já vão aparecer todas as equipes que fazem esse trabalho, tá? E os próprios adjuntos, que são as pessoas responsáveis que provavelmente vão deter aí o conhecimento do tablet, tá? Então, digamos que esse trabalho foi feito pelo Zezito aqui, da equipe 24. Vamos escolher esse, observação do fechamento. Nós vamos aqui ter um campo de texto livre, tá? A gente pode colocar aqui uma palavra aqui, eu vou colocar sucesso no concerto. E mais para baixo a gente tem algumas informações que são relevantes no fechamento, como o código do DAI e o lançamento. Feito isso, ele vai fazer uma revisão, tá? E vai clicar aqui em fechar. Essas mensagens são as mesmas do sistema SaaS, tá? Então vou clicar aqui, deseja realmente fechar. Ele fala: a solicitação do serviço 254 foi fechada com sucesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou alternar aqui para o sistema SaaS e nós vamos pesquisar aqui. O pessoal conhece bem essa tela de acompanhamento da solicitação. Vou recarregar nela. Que ela é basicamente uma fila de todos os serviços que estão abertos, fechados. Então a gente vai pesquisar aquela SS, que foi o número 254 de 2016, né? 254 de 2016. Então a gente já vê aqui, ó, sucesso no concerto. Então isso tudo está online, tá? 1 dia, 2 horas, 17 minutos. Então a gente tem um ganho muito grande aí. O papel não precisa voltar para o DAI até que isso seja fechado, tá? Bom, vamos lá. Vou dar um refresh aqui nessa lista. Uma outra coisa que eu quero mostrar também. A gente tem aqui um botão aqui no lado superior direito, que é um botão de filtros. O que são esses filtros, tá? A gente pode visualizar, por exemplo, aqui, todas as SS que estão fechadas, para a gente pegar essa 254 que foi recentemente fechada. A gente pode descer e falar assim: olha, eu quero solicitação de até tal número, eu quero solicitações cujo ano seja 2016, cujo setor seja o setor da SAG, tá? Podemos escolher uma data de abertura específica, códigos do código do DAI, do solicitante, do telefone, qual foi o endereço, bairro, número, CEP, e podemos escolher também a ordenação. Então a gente pode ordenar os resultados no número da SS de forma crescente. Podemos ordenar o ano exercício, complementar, situação, data da abertura. Mas para efeito dessa demonstração, a gente vai basicamente pegar todas as SS fechadas de 2016. Fazer um filtro. Bom, então temos aí algumas SS, ó, temos uma 2700, vamos rolar um pouquinho na lista aqui, né? Temos a nossa SS aqui, 254 de 2016. Então, uma vez que essa SS está fechada, o que a gente pode fazer? Bom, foi pedido um vazamento de água, né? O que é muito comum acontecer? É comum que haja a reposição do passeio, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos visualizar primeiro as complementares. A gente está com a lista vazia, tá? Então ela não tem por enquanto nenhuma complementar. Então
vazamento de água, tá? Vamos clicar no botãozinho aqui, vamos visualizar. Então não temos nenhum. O que é muito comum fazer? Tá? Primeira coisa, consertei o vazamento, é muito importante que você faça uma reposição do passeio, da calçada, porque ela foi quebrada. Então, a gente vai clicar nesse lápis aqui. Os dados da SSPy, por assim dizer, eles são todos replicados para cá. Tá? Então, permanece o mesmo código do DAI, solicitante, tudo permanece. E aqui ó, a tela de abertura. Tá? Não tinha como eu abrir uma complementar sem ter a tela de abertura. Só que aí eu vou vir aqui no serviço solicitado e eu vou pesquisar aqui, eu vou por uma pesquisa textual, tá? Reposição de passeio cimentado. Setor 20, reposição de passeio cimentado. Prazo de execução para essa reposição de passeio é de 10 dias. E desse bloqueado é no caso de serviços que você quer bloquear temporariamente, tá? Para que eles não sejam executados. No caso, ele não está bloqueado. Escolhi o 220. Posso informar as dimensões aqui do passeio. Vou colocar a solicitação, que é aqui trocar passeio, né? Basicamente, olha, com uma interação muito pequena, eu já posso salvar essa complementar. O que está me informando aqui? Ó, existe solicitação de serviço aberta para esse código do DAI nos últimos 6 meses. Deseja salvar a solicitação mesmo assim? Significa que essa pessoa nos últimos 6 meses ela já abriu uma solicitação. Vou dizer que eu quero. Deseja realmente criá-la? Sim. Então, a reclusão da solicitação 254 de 2016, atenção, ela mantém o número. A diferença é que vocês vão ver é que ela vai aparecer como complementar. Então, eu vou voltar aqui e ela já aparece aqui, ó, 254 de 2016, aberta a 22 segundos. Então, tem a reposição de passeio, tá? E o que acontece também é o recolhimento de entulho. Então, vamos abrir uma outra. Tá? Isso tudo em campo, tá? Tudo em campo. E nós vamos lá pela SAG também procurar a palavra entulho. O pessoal conhece pelo código, tá? Eu não conheço honestamente pelo código. Então, aqui, ó, recolhimento de entulho da SAG. Tem o seu próprio prazo de execução de 2 dias. E aqui eu vou colocar recolher em frente ao imóvel. Perfeito. Ops. Não tem dimensões. E aí nós vamos salvar esse SS. Ele vai falar, existe SS aberto, normal. Quer criar? Criei. Manteve o mesmo número, 254 de 2016, tá? A gente vai dar um refresh aqui. E aí, agora essa SS ela tem aí duas complementares, sendo que uma tem um dia restante e a outra, essa reposição de passeio, tem um pouco mais de tempo para ser realizada, tá? Bom, em condições normais, geralmente a complementar da reposição de passeio seria o recolhimento de entulho. Eu pus as duas em paralelo aqui, não sei se isso está muito correto, mas basicamente foi para demonstrar a possibilidade do sistema. Vamos procurar essas duas complementares. Eu vou fazer um filtro, vou zerar os filtros, vou pegar todas as que estão abertas da SAG. Nós vamos ver essas complementares aí. 254 de 2016, aberta há 1 minuto atrás, e a 254 de 2016, aberta há 3 minutos. Então, as duas aqui, tá? O processo vai ser o mesmo, tá? Ela vai ser colocada em andamento, depois ela é fechada em campo. Para essa primeira etapa, então a gente cumpriu o combinado. Com tudo isso online, se eu procurar aqui novamente, ó, eu já vejo que até apareceu no sistema, nem precisei fazer refresh, ó, nem precisei recarregar a tela,
a gente já tem esses dados online. O que a pessoa vê no dia a dia? No dia a dia a pessoa fica acompanhando essa tela, que a gente chama até, inclusive, ela foi batizada de acompanhamento. Então já bate isso aí na fila do gestor, o gestor já pega essa SS e ele já atribui para uma equipe responsável. Então ele sabe que essas duas equipes elas são elegíveis a receber esse tipo de trabalho para ser realizado. Tá? Então isso vai para andamento, tá? E a partir do andamento a gente viu que é possível fechar a SS no tablet. Uma outra coisa que eu falei também durante a apresentação é que caso a pessoa veja alguma irregularidade, ela pode abrir uma SS? Pode. Então na tela principal você tem aqui um botãozinho. Se você de repente viu um vazamento, tá? Uma pessoa do DAI viu um vazamento, mas eu sou da equipe de cloro, então a gente pode abrir aqui através de uma comunicação interna. Eu posso aqui, eu vou verificar o código do DAI. Vamos falar um pouco dessa tela aqui do código do DAI. Então aqui eu tenho uma tela que eu tenho todos os códigos do DAI, eu posso pesquisar, mas eu tenho a foto do imóvel, tá? Então, eu preciso, toda vez que eu abro uma solicitação de serviço, é obrigatório a colocação do código do DAI. Então, vou pesquisar aqui o endereço, ele foi próximo à rua Fernando Simonsen. Nesta residência aqui, inclusive eu tenho informações bem completas. Eu tenho um hidrômetro, o nome vamos virar um pouquinho aqui a tela. O nome do munícipe, tá? O hidrômetro, qual foi o endereço, qual que é o endereço dele e o CEP da residência. Então eu tenho aqui o nome da pessoa onde existe aí um vazamento, aí eu detectei em campo que havia um problema. Então eu vou escolher ele. Solicitante não foi ele que solicitou, tá? Foi, sei lá, o José que trabalha no DAI. Aqui vem todos os dados do endereço, do número, vem os dados do comercial, então é bem completo. Serviço solicitado, eu detectei que existe um vazamento lá. Digamos que seja um vazamento no hidrômetro. E vamos colocar aqui consertar, trocar hidrômetro. E aí vamos salvar. Deseja realmente criar. 2703 de 2016 foi criado. E aí o que vai acontecer? O ganho é muito grande, ó. 20003 de 2016. Quem é responsável por essa fila aqui, ó, já vai ver imediatamente aqui, ó, 703 de 2016. Aí você já vai ver lá na casa do José do Dai foi solicitante, você vai ver o serviço solicitado, que é o vazamento no hidrômetro. Então aqui ficou, eu posso complementar, trocar hidrômetro e assim por diante, pelo sistema, e tudo vai estar online com o tablet. Então essa foi a demonstração do sistema do tablet, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma demonstração rápida desse programa funcionando também no iPad, tá? Pelo fato da tela ser maior, vocês vão notar que vai ser um pouco melhor de se trabalhar, mas eu espero que vocês tenham gostado aí do produto. Vou mostrar o mesmo software, tá? Rodando no iPad. A imagem será mais bonita do que essa, tá? Eu tive que colocar numa resolução um pouco menor para que coubesse no vídeo, tá? Então aqui nós temos a tela de login, basicamente. No tablet, vocês vão notar, eu vou tentar colocar um pouquinho maior,
para ficar um pouco mais bonitinho. Bom, vocês vão ter, basicamente o técnico vai ter a mesma configuração. A diferença é que ele vai ter de um lado as SS, tá? Eu vou virar aqui um pouquinho o tablet, vou colocá-lo aqui na horizontal, fica um pouquinho mais fácil. Então ele vai ter do lado esquerdo aqui as solicitações e do lado direito a solicitação atual que ele clicar. O fluxo é totalmente o mesmo, tá? Você tem os filtros, só que por conta de ser um tablet, realmente o trabalho ele fica bem mais, pelo fato da tela ser maior, ele fica bem mais fácil para se trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aplicativo ele vai ser disponibilizado na Apple Store. Como eu falei, pode ser que, caso o DAI decida colocar uma parte para o público, tá? Então, isso é uma conversa que o DAI precisa ter internamente para ver quais serviços eles vão querer também agregar junto a esse software, tá? Então, hoje ele está um pouco mais direcionado para a área técnica, mas nada impede que seja colocado uma segunda via de conta, para que a pessoa visualize os débitos dela, para que a própria pessoa tenha uma tela bem mais amigável, digamos assim, no formato de um wizard, e a própria pessoa possa relatar um problema, mas isso aí numa etapa posterior a gente pode contemplar, tá? Então, obrigado a todos e nos vemos aí na próxima fase.